Pronto, boa noite, meus queridos. Paz do Senhor. Paz de Cristo, irmãos. Estamos de volta. Paz do Senhor. Amém. Meus amados, hoje a gente está aqui com a presença ilustre novamente do nosso irmão Luciano. Foi umas 2 semanas sem poder participar, mas ele teve motivos, né? Inclusive, esse motivo vai ser testemunho hoje. A gente já ficou sabendo agora há pouco. E tem coisas lindas e maravilhosas que Deus está fazendo no nosso meio e que precisa ser testemunhado, né? Hoje a gente vai falar novamente sobre a parábola do filho pródigo, né? A gente vai abordar mais alguns pontos ali, porque, como é que se diz, né? Uma parábola tão muito bem de Jesus, né? E tendo entendimento, o que ele está querendo dizer com essa parábola, né? Assim, a nível de entendimento, não só para básicos, né, para a nossa fé, para a gente praticar, como também a nível de escatologia, para os últimos dias, ou até mesmo o plano, né, de salvação que Deus vem desenvolvendo desde o início lá, né? Então, essa parábola também encaixa muito bem nesse assunto, né? E na semana passada, eu vou dar um resumo bem rapidinho aqui. Na semana passada a gente leu Lucas 15, do 11 até alguns versos, quase até o finalzinho do capítulo lá, né, onde fala do filho pródigo. E então hoje o título, né, da mensagem é Quem é o filho pródigo, né? Então quem é o filho pródigo na verdade? É o desviado, vamos dizer assim, né? Você olha assim para aquela pessoa que estava com Deus, de repente desviado, não está errado. Só que olhando assim de uma maneira mais profunda, biblicamente, né? Não que o desviado não é bíblico, o desviado ser o filho pródigo, não é isso. Mas a visão bíblica, né? Aquilo que Deus quer mostrar através do filho pródigo é para a gente olhar para a casa de Israel. Ela é o filho pródigo no Antigo Testamento. Tanto, né? Todos os profetas estão falando, né? Que o filho pródigo foi para uma terra distante, foi espalhado entre as nações, né? E agora Deus precisa enviar fome, né? Deus precisa trabalhar no meio das nações para que esse filho pródigo volte, né? Para a casa do Pai, né? Então, na verdade, ela se convertendo a Cristo, ela está voltando, entende? Ela é o filho pródigo, mas está voltando para a casa do Pai. E o Pai vai restituindo à medida que eles vão voltando, né? E nós que somos gentios, né? Nós estamos nas nações, né? Em uma das nações, fazemos parte disso, né? Não tem como a gente saber qual é o nosso DNA, né? Um dia a gente vai saber. Mas pode ser que um de nós, ou nós três aqui, ou você que está me ouvindo, tenha sangue israelita, né? Ou assim, uma descendência de sangue mesmo de Efraim. Não sabe. Então, pode acontecer da gente saber desse DNA, né? Quando Cristo voltar, ele vai revelar para a gente. Mas a gente sabe que Efraim se misturou com as nações. Ao se misturar com as nações, ele se torna um gentio, entende? E tanto os profetas como os apóstolos vai chamar eles de gentios mesmo. Assim como nós somos gentios, entende? Então, estamos misturados com a casa de Israel. Então, quando a gente fala filho pródigo, no sentido escatológico, a gente está falando da casa de Israel. Casa de Israel se voltando, né, ou se convertendo a Deus, né? Se convertendo a Cristo Jesus, né? Então, isso é um bem rápido, né, para você entender. Mas a gente vai fazer a leitura, vou passar para os irmãos aqui fazer uma breve introdução da parte deles, e a gente vai ler novamente o texto, né, onde está ali essa parábola, e a gente vai pontuar com mais detalhe, né? Semana passada a gente deu uma passada rápida, hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais. Aí eu vou passar para o irmão Luciano, e consequentemente depois o irmão Mário vai falar. Amém. Então, gostaria de iniciar a live fazendo a oração. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de José, nosso Deus também. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, por esse privilégio de estar aqui meditando na sua palavra, trocando conversas, trocando ideias a respeito do teu reino. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então eu quero te pedir agora, Pai, a intervenção do teu Espírito Santo
nesta hora, porque sem o teu Espírito Santo, as nossas palavras não passarão de um mero discurso, mas nós não viemos aqui nessa noite para discursar, Senhor, nós viemos aqui para falar da tua palavra, que é pura, fiel, justa e verdadeira, Pai. Nessa noite que nós venhamos a estudar a tua palavra e pregar com coragem, nos leve, Senhor, nesta noite a pastos verdejantes, ó Pai. Nos alimente. Quero te dizer que o nosso coração, tanto o meu quanto do Magno, do irmão Márcio, de todos aqueles que estão presentes e de todos aqueles que hão de assistir, Senhor, esse vídeo, nosso coração está aberto, Pai, para que o Senhor venha trabalhar através da sua palavra em nossa vida. Senhor, transforme vidas nesta noite, salve vidas, Senhor, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Magno. Amém, irmãos. Então, eu quero rapidamente aqui, com poucas palavras, essa primeira introdução, dizer para todos os irmãos, né, todos nós que estamos aqui, que realmente vai chegar um dia que cada um de nós vamos ser, vamos dizer assim, reconhecido como fazendo parte de alguma das tribos, né, irmão Márcio, irmão Luciano? E o próprio Senhor, ele vai nos dizer, né, você vai entrar por essa porta, né, da grande cidade, né, porque cada porta, né, é uma tribo. Então, e que para nós agora, se temos ou não sangue, né, israelita, não é importante. O importante é que nós, né, nos convertamos ao Senhor Jesus, né, e que o nosso coração seja realmente convertido a Ele, para que Ele possa fazer essa obra no nosso interior e nós possamos alcançar essa grande sorte, vamos dizer assim, né, de ser chamado, né, para uma dessas tribos. E naquele grande dia, cada um receberá o teu galardão, com certeza será maravilhoso. Então, eu consinto a todos aqui que se empenhem em estar aprendendo mais desse assunto, se empenhem, se dedique mais em aprender mais do Senhor, porque a cada dia que a cada passo, né, que nós damos em direção a Ele, com certeza, muitos passos, nós vamos estar crescendo na presença de Deus, e isso é maravilhoso. Tá bom, irmãos? É isso aí, irmão Márcio. Acho que podemos seguir aí com nosso estudo. Para a gente fazer a leitura. É o que? É para eu ler? Faz uma introdução, ó, fala um pouquinho aí sobre a importância do assunto, né? E daqui a pouco eu vou abrir para a gente fazer a leitura. Se o seu irmão, na sequência, quiser ler, pode ler também. Não tem problema. Ah, sim. Bom, o que eu acho da importância que tem, né, essa parábola do filho pródigo, ela realmente é muito importante, porque ela vem de uma sequência de parábolas, né, da dracma perdida e da ovelha perdida, né, cada uma significando as duas casas de Israel, que depois se culmina ali na parábola do filho pródigo, né? A dracma perdida simbolizando a casa de Judá, né, que se perdeu dentro de casa, e a ovelha perdida, a casa de Efraim, que se perdeu, mas Deus foi atrás, né? E o que me chama a atenção depois na parábola do filho pródigo é que o filho pródigo, ele cai em si, ele passa fome, né? Isso eu dizendo de maneira geral, de maneira de casa de Efraim mesmo, casa de Israel, né? A que foi semeada, que se espalhou pelas nações, ela sente fome, ela sente o desejo, porque ela olha, né, olha para as nações, ela olha para um reino, olha para outro tipo de reino, né? Não sei se eu posso ficar citando aqui, mas olha para o budismo, olha para o espiritismo, olha para todos esses ismos, né? Até para o islamismo, ele olha para todo esse tipo de religiões
e ele não sente paz no coração, e ele sente o chamado, ele cai em si de que tem um pai a qual ele pode retornar, sabe? Isso colocado por Deus no coração de cada um de nós. E né, o filho pródigo, na verdade, né, é cada um de nós, né? A casa de Efraim espalhada, né, multiplicada, semeada na terra. Mas aí ele cai em si, né? Ele cai em si lá quando ele está na lama, quando ele vê que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê solução, né? Ele não sente firmeza, sabe? Aí ele toma tenência e quer voltar para a casa do pai. E o que me chama a atenção também, né, é que a parábola chama a parábola do filho pródigo, e pródigo significa esbanjador, né? Mas a gente vê que na verdade, quem é pródigo, né? Vou falar agora entre aspas, quem é pródigo mesmo, na verdade, é o pai, que ele esbanja, que paciência, ele esbanja amor, ele esbanja graça, né? Usando aqui, parafraseando só, né? Porque, na verdade, a palavra pródigo significa esbanjador, né? E quando a gente olha para essa parábola, filho pródigo, né, que é o mais moço, e tem o irmão mais velho, né? O irmão mais velho com ciúme, tudo que os profetas falam, né? E quando o irmão mais novo volta, né, ele sente esse ciúme. A gente sabe que essa parábola ela está falando especificamente das duas casas de Israel e do momento, a hora que Deus vai fazer a comunhão. Por mais que o filho mais velho ele esteja enciumado, ele esteja lá bicudo, fazendo birra, sabe, com um certo tonzinho de inveja, ainda assim, né, Deus se agrada da volta do filho pródigo, né? Amém. Interessante esse comentário aí, né, irmão Luciano? Pródigo, né, significa prodígio, né? Aliás, significa desbanjador, né? E Paulo vai falar na sua carta, né, que Deus usa ele, né, e através do evangelho, né, com sinais e prodígios, né? Assim, a mesma pronúncia quase, né? Pródigo, prodígio, né? Então dá a entender que Deus, né, quer que a gente se lembre disso, né? Pródigo, prodígio, né? E Deus é com certeza, ele é o mais prodigiador, né? Como o irmão Luciano já frisou aí, né? Vou abrir o texto aqui, a gente vai lendo bem pausadamente e a gente vai trabalhando agora o texto aí, né? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Estão me vendo? Aliás, ouvindo tá. Lucas 15, aí. Lucas 15, 11, né? É isso aí. Posso ler? Melhor você expandir um pouco esse texto. Deixa eu ver aqui. E agora? Aí. Melhorou? Melhorou. Então tá. Diz assim: continuou, né? Ou seja, aquilo que o presidente Luciano já falou lá em cima. Né? Teve a parábola da dracma, casa de Judá. Parábola da ovelha perdida, casa de Israel. Né? Ou seja, continuou, né? Porque ele queria explicar, ele queria que nós olhássemos para as duas parábolas anteriores, somasse as duas, e aí você entra nessa terceira parábola, e aí ele vai continuar, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, né? Então a questão de 2 filhos, né? São muitos pontos para a gente olhar, né? Versículo 12.
o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Então, o mais moço é Efraim, né? E o mais velho é Judá, né? E então o mais moço quis a sua herança, o mais moço quis os seus haveres, tudo aquilo que pertencia a ele, ele queria sair. Ele quis, que nem eu vou usar a expressão do Luciano, né? Ele quis esbanjar sua riqueza, porque herança, né? Herança tem a ver com riqueza, né? E olha, não é qualquer herança, né? Herança de Deus, né? Deus deu para Efraim, Deus deu para Judá uma herança que é a terra de Canaã, né? E a maior parte da terra ficou com Efraim, né? Que são as 10 tribos. Essas 10 tribos, né, que ficou no Reino do Norte, né? Então, eles tinham muitos bens, né? Falando aqui de uma maneira literal, mas também espiritual. Eles tinham muitos bens. E eles resolveram, como os profetas estão falando, né? Resolveram esbanjar, se prostituir, gastar, né? Fazer à torta e à direita tudo aquilo que vinha na mente, né? E com detalhe, né? Não quero que o pai fique me guiando, né? Com o chicote do lado. Não quero ficar debaixo da autoridade do pai. Eu quero os bens e quero usar da maneira que eu acho certo. Eu quero usar da maneira que eu quiser, né? Eu acho que eu tenho condições de cuidar dos bens, né? Já que eu sou filho, que eu tenho uma herança, eu quero gastar essa herança, eu quero esbanjar, né? E aí a gente vê que antes da gente passar para a leitura, os irmãos querem fazer algum comentário dentro dessa esbanjamento aí da riqueza? Você vê que o texto aqui diz assim, ó, que Deus lhes repartiu os haveres, né? Deus não deu só, né, a parte do filho pródigo, deu também a do filho mais velho. Sim. O interessante, meus irmãos, é que o pai, não sei se a gente frisou isso na live passada, ele não contesta o filho, né? Ele não briga com o filho. Né? Na verdade, é como se o filho ele estivesse matando o pai aí, porque a herança você só se recebe depois que os pais morrem, né? Nesse caso, Bem ele lembrado. exigiu a sua herança, como se assim, antes do pai morrer, né? Então, é interessante a gente meditar nisso aí. E o pai, ele não contestou, né? Porque o pai é amoroso, é benigno, né? O pai é cheio de misericórdia. E até comentando até no primeiro, falando sobre o primeiro comentário do irmão Luciano, sobre isso aí representar, então, nós, né, os gentios, semeados, e que as denominações, as igrejas normalmente fazem essa relação com o desviado da igreja, né? O filho pródigo, que também não está errado, mas veja bem que não se aplica só a isso, porque quantos de nós, ou quem de nós, por exemplo, lá no passado, como o irmão Luciano já explanou, não sentiu aquele desejo arder no fundo do coração quando ouviu a palavra, né, ou alguma pregação, e o Senhor nos chamar, né? A gente não era, vamos dizer assim, desviado de nenhuma denominação. Eu digo por mim, por exemplo, eu que vim, por exemplo, do hinduísmo, que é uma religião terrivelmente, vamos dizer assim, idólatra, né? Mas um dia, lendo a Escritura, por um tio meu ser um pastor de uma denominação, ele sabendo que eu era hinduísta, ele me ofereceu aquela Escritura e olha como o Senhor ele utiliza, né? E ele usa quem ele quer. Eu aprendi naquela religião que você não pode contestar ou debater com alguém se você não tem o conhecimento daquele assunto. Olha só que interessante, né? E quando ele me deu a Escritura, eu quis rebater ele e não aceitar, mas aquilo veio na minha mente. Já era o Senhor trabalhando, né? Mas como que eu vou falar não, porque eu nem conheço o que está ali? Eu vou pegar o livro, eu vou ler e depois eu vou, como se diz, explicar para ele que isso aí não tem valia para mim, porque por isso. Eu achava que ia ler aquele livro, a Bíblia, né? E depois ia justificar a não aceitação daquilo ali porque não tinha fundamento para mim, mas foi o contrário. O interessante é que eu me achava sábio, porque, não sei se os irmãos sabem, mas o hinduísmo, que é a principal religião ali da Índia, né? E que tem várias ramificações, é claro, mas de maneira geral,
é uma religião que é também uma filosofia de vida. Você vive a vida toda se aperfeiçoando ali, porque eles creem na evolução da alma através das espécies, né? Então, quanto mais você se torna uma pessoa boa, né, e tem várias coisas ali, e você vai evoluindo. E um dos principais, vamos dizer assim, pontos que eles batem muito é que você tem que ser um sábio, tem que ser um cara de sabedoria. Então, eu me achava um sábio. E quando ele me deu aquele livro, eu falei, não posso recusar, porque eu tenho que primeiro ler para depois debater com ele. E assim aconteceu. E eu me achando sábio, eu li a escritura e não entendia nada. Sabe que você lê um livro assim, parece que sem nexo nenhum, e ao invés de eu atirar a Bíblia fora, como vocês vão dizer assim, desprezar aquilo, não, aquilo ficou martelando na minha mente. Como eu quero ser sábio, eu sou sábio, eu não entendo isso aqui. O que ele quis dizer com isso? Li os evangelhos, lia profeta, e não fazia nenhum nexo. Então, eu já vou entrar, eu estou até contando um testemunho, mas os irmãos me perdoem. E aconteceu que um dia no meu trabalho, eu sendo militar, eu estou na guarda, né? De repente eu peguei assim, abri uma gaveta, tinha um Gideões, o Novo Testamento, os irmãos conhecem? Eu abri ali, catei aquele negócio assim, e abri em cima de uma parábola do Senhor Jesus, e li, e não entendi, e fiquei assim meditando, mas o que ele quis dizer com isso aqui? E eu fiquei indignado. Olha, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Em questões de segundo, o Senhor me tomou em voz humana na minha mente e me explicou tudo que estava ali, mas de uma forma tão sublime que eu comecei a tremer, como se eu fosse me desfazer todo na mesma hora, e comecei a chorar. E eu, na guarda, eu tive que me esconder, porque tanto de soldado na minha volta não ia entender aquilo ali, né? Mas era a visitação do Senhor na minha alma e me explicando em profundidade. Mas uma coisa tão profunda e sublime que o Senhor não permitiu que depois que passou aquilo eu lembrasse. E eu não lembro até hoje o que o Senhor me revelou. Os irmãos acreditam nisso? Mas foi ali que o Senhor me converteu. Naquele mesmo dia, no outro dia, eu passei o serviço. Fui para a companhia, que nesse tempo eu morava no próprio quartel, porque meus pais moravam longe. Tinha um tambor de 200 litros, eu comecei a despejar um monte de livros do hinduísmo, jogando aqueles livros e botando fogo. Um soldado me viu e falou assim, mas o senhor está queimando os livros? Eu falei, não, isso aqui não serve para nada, isso aqui é inútil. Queimei todos aqueles livros e a partir daí, então, o senhor... ele começou, ele diretamente, a me converter. Então, por isso, quando eu falo que não foi pastor fulano, Beltrano, ou foi a denominação ciclana que me chamou e me ensinou a escritura, não foi o próprio Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, eu sei que eu saí um pouco aqui até da palavra, mas é assim, né, que o Senhor faz. Então, essa parábola, ela ser aplicada somente para aquele que desvia, fica muito pobre aí essa, vamos dizer assim, essa explanação da palavra, mas não é isso. É muito mais além do que isso, né? Então, o Senhor, o filho pródigo é aquele que o Senhor mesmo chama, ele está lá, e como o irmão falou, ele sente aquele desejo, o Senhor fala com ele, ele vem, né? Ele retorna à casa do Pai. E todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos marchando em direção à casa do Pai, né? Estamos retornando, aos poucos, à casa do Pai. E isso é maravilhoso, irmãos. É isso aí, eu acho que, não sei se eu saí um pouco, mas eu senti de falar essa parte. Tranquilo. Muito bem. Irmão Luciano, quer falar alguma coisa aí a respeito do ponto, ou o irmão já falou? Não, eu também, a mesma coisa acontece comigo, que eu sei que as duas casas de Israel, ele é um assunto extremamente espetacular, a gente fala das duas casas aqui, mas quando a gente fala das duas casas de Israel, aonde quer que você vai, né, seja qual plataforma for, né, eu estava até falando para o irmão Magno, que eu posto vídeos lá no Kawai, lá, e ali eu sou chamado até de herege, dizem para mim ali, interna, estão dizendo que eu leio a Bíblia de ponta cabeça, né? Aí, por não saber, por não fazer sentido, sabe? Não interessa as duas casas de Israel, né? A gente olhar para a parábola do filho pródigo e simplesmente atribuir essa parábola a um desviado ou afastado, né? Talvez para não ser tão agressivo, né? A um afastado da igreja, isso é muito pobre, né? Jesus não ia contar duas parábolas antes, depois finalizar com essa grande pérola que é a parábola do filho pródigo, simplesmente para falar de um afastado da igreja, né? Então, essa parábola é muito rica. A gente sabe que a gente pode, sim, aplicar individualmente na vida de cada um. Pega a parábola do filho pródigo, aplica na vida de um, aplica na vida de outro, porque acontece mesmo, tem muita gente esbanjador aí,
esbanja sua vida, gasta sua vida por aí com todo tipo de coisas, né? E depois, na hora que está sem nada, ele volta. Amém. Entendo perfeitamente que isso acontece mesmo, né? Mas a palavra do Senhor, ela é como uma cebola, né? Ela é por camadas, ela tem camadas, ela vai indo, a coisa vai sendo mais profunda, né? Tem a primeira revelação, depois tem a segunda, tem a terceira, né? Por isso que nós devemos conhecer qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, porque sempre é assim, sempre tem mais 500 côvados para você andar, depois mais 500 côvados, vai chegar uma hora que vai ser necessário passar a nado nesse rio do Senhor. Então, a parábola é muito rica, né? A gente sabe que vai chegar uma hora, né, em que todo esse filho pródigo, né, generalizado no mundo inteiro, eles vão tomar consciência, vai chegar essa hora, glória a Deus por isso, que eu creio que vai chegar essa hora, em que vai vir e Deus vai se alegrar muito, porque você percebe na parábola, a gente não leu ainda, não chegou nessa parte, mas o filho, a hora que ele toma consciência, como se estivesse dizendo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo com a minha vida? A hora que ele volta, né, é o pai que vai atrás dele, percebe isso? Eu vou ler aqui, irmão Márcio, dá licença um pouquinho. Vai lá, eu ia pedir mesmo para o irmão ler, eu ia pedir mesmo. Deixa eu ler, ele diz assim, ó, no versículo 19, capítulo 15 de Lucas, ó, ele diz, já não sou digno de ser chamado seu filho, né? Vou ler um antes, ó, o 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso é profundíssimo, né? Pequei contra o céu em primeiro lugar, e contra ti. Porque houve coisas lá no céu, o irmão sabe, né? Os irmãos, né, sabem muito bem. E contra ti, né? E ele diz, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, olha aqui, pega isso. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ele estava longe, voltando, viu o seu pai. Quer dizer, o pai viu, né? E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só, percebe aqui, a hora que o filho pródigo volta, está voltando, quem vê o pai vê de longe, e o pai se lança no pescoço do filho e beija ele, sabe? Por isso que eu digo que Deus aqui, ele é pródigo, ele esbanja, ele faz esse prodígio de espalhar a casa de Israel, né? Os efraimita, né? Ele espalha, né? Ele semeia, como vocês disseram na outra live, grande é o dia de Jezreel, porque ele semeou mesmo, e a hora que esse filho volta, Deus está, sabe, como que se Deus... Eu sei que ele está fora do tempo, mas ele não está no Cronos, ele está no Kairos, mas mesmo assim, eu penso que Deus está ali aguardando ansiosamente, não sei se eu posso usar também essa palavra, mas esperando o filho vir, porque ele vai receber com um grande júbilo, ele vai abençoar, né? A gente sabe muito bem aonde isso vai culminar, porque nós estamos falando das duas casas de Israel. A gente não pode esquecer, não pode só ficar falando do filho pródigo, de um desviado. Nós estamos falando aqui de uma casa de Israel desviada, né? Que vai chegar ali no Apocalipse, na última semana de Daniel, né? As duas testemunhas. Quando a gente fala de filho pródigo e filho e o filho mais velho, nós estamos falando das duas testemunhas, irmão. Ou eu estou errado? Sim, perfeito. Nós estamos falando das duas testemunhas. E nas duas testemunhas, a gente sabe muito bem que está ali Moisés e Elias. Moisés representando os que vão morrer, amém? Por isso, e Elias, né, os que vão morrer na cidade, vão morrer pelo sistema, a besta irada, né, vai matá-los, a gente sabe disso, e os seus corpos serão espalhados, né, por todo lugar e farão grande festa, e a gente sabe que existe a igreja que vai para o deserto, representada na pessoa
de Elias, que é essas pessoas que vão ser que vão ser arrebatadas, Moisés e Elias, as duas testemunhas, simbolizando nesse momento, a hora que tiver ali o evangelho do reino sendo pregado nos quatro cantos da terra, né? O filho pródigo vai voltar, ele vai falar, meu Deus, o que eu fiz, né? E o filho mais velho, invejado não, com o coração movido de inveja, que a gente sabe que são os judeus, né? Os nossos irmãos, falo com muito carinho, muito amor, né? Porque a gente sabe que tem muitos deles que se converteram e que hão de se converter, né? Estão enciumados, coisa que os profetas, né, falam, mas vai chegar uma hora entre quando acontecer, desculpe aqui falar agora meio de maneira panorâmica, a hora que acontecer o toque da última trombeta, esses dois, o filho pródigo e o filho mais velho, simbolizado nas duas testemunhas, né, Moisés e Elias, né, um é a ressurreição dos mortos e o outro é o arrebatamento dos vivos. Nessa hora vai acontecer a reconciliação. E o filho pródigo, né, vai ser recebido pelo pai, mesmo que o filho mais velho esteja enciumado. Tanto que o pai disse para ele, né? Tudo que eu tenho é teu. Sempre foi teu. Amém. Ufa. Interessante essa parte que o irmão trouxe aí, das duas testemunhas, né, envolvendo ali o Apocalipse. Eu acho que vocês devem ter visto já, o irmão Rafael Macedo, ele fez algum tempo atrás algumas lives, né, sobre o Apocalipse, mas não assim em um ponto específico, mas traduzindo a palavra Apocalipse para o hebraico, né? Que, se eu não me engano, se não me falha a memória, é a palavra galut, que quer dizer retorno, né? Ou seja, é os filhos de Deus, a casa de Israel, voltando para a casa do Pai. Galut, o Apocalipse, né? De uma maneira geral, pegando todo o contexto da grande tribulação, simboliza ali, né? Deus está mostrando o retorno do filho pródigo, né? E o pai envia fome na terra para o filho voltar, né? Então, eu não sei se vocês lembram disso, mas ele fez alguns estudos, né? Trazendo esse entendimento. Eu quero voltar um pouquinho no início da fala do Luciano, quando os irmãos, né? Enquanto o Luciano estava falando, Deus estava ministrando no meu coração uma coisa. Quando a gente interpreta o filho pródigo como nós sendo desviados, né? Aí eu fiquei pensando numa coisa. Quando eu recebi Cristo no meu coração, e em algum momento eu peguei, me afastei de Deus e me desviei, né? Só que eu não pedi nenhuma herança para o Pai. Eu não pedi nada para Deus, me dá minha herança, que eu não quero ficar aqui mais no culto, não quero ficar mais na igreja, né? Dá a herança para mim que eu quero gastar, né? Então, essa parte de desbanjar, de gastar riqueza ou a herança que o Pai tem, não se cumpriu em mim. E olha que eu me desviei várias vezes, né? E eu nunca gastei, né? Porque, na verdade, eu nunca tive. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, quando a gente interpreta, falando filho pródigo, trazendo para o indivíduo, trazendo para mim mesmo, não se cumpre, porque eu não recebi nenhuma herança, não tenho o que gastar, né? A única coisa que eu vou fazer, eu vou abandonar o pai, porque eu quis. Mas não porque eu tinha uma herança, ou porque ele me deu uma herança para me gastar, né? Então, ela não se encaixa muito bem, né? Quando você quer pegar o texto ali e trazer para os dias de hoje, ou trazendo assim nessa interpretação, entendendo, né? Não está errada, mas ela é pobre, né? Porque ela não encaixa, ela não entra em harmonia. Fica faltando o encaixe, né? Eu não tenho riqueza, né? Eu nunca tive riqueza para gastar. Eu desviei. Cadê a riqueza, né? E outra, eu não me prostituí, né? Assim, como ele fez, né? Como o texto está dizendo. Não fui trabalhar é lógico, é uma maneira espiritual, né? Mas eu não fui trabalhar com porco, eu não fui, né? Então, tem muitas coisas que não dá mesmo para a gente, entende? A aplicação não cabe, né? Você tem que recorrer para os profetas e entender mesmo as duas casas, né? Aí a interpretação fica profunda, você começa a entender, né? Irmão Magno, fala um pouco aí, irmão Magno, tá quietinho? Como se diz aí por aí, né? Eu só estou comendo aqui, né? Estou me alimentando aqui, então... Quando você está comendo alguém, você está bastante fome, está comendo, fica caladinho, o pessoal olha assim, você está com fome mesmo, tá? Nem fala. Então, eu estou aqui também só me alimentando espiritualmente aí. Maravilha, os irmãos, o que o senhor está dando aí para os irmãos.
Eu queria só também, sempre a gente às vezes está repetindo nas lives algumas coisas, mas é exatamente o intento é esse, para que aqueles que não conhecem, ou que conhecem parcialmente, que isso vai se massificando, né, e vai entrando no coração das pessoas, né? Vou falar aqui, por exemplo, sobre a questão das bênçãos, né? Quando a gente iniciou as lives sobre as duas casas de Israel, a gente falou muito sobre o fluxo, né, das bênçãos que Deus tinha sobre Abraão, Isaac e Jacó, e que isso aí ele veio se perpetuando, né? Mas eu quero dizer também que, na verdade, foi desde o princípio o Senhor criou esse grande plano, ele sempre quis abençoar o homem, né? Tanto é que lá em Adão e Eva foi assim, o Senhor criou Adão, e depois de Adão saiu, então, Eva, né? Se dividindo, né? Dois também. Só que o plano que era para Adão e Eva fazer, que era multiplicar, habitar a terra, né? E abençoar toda a terra, não se cumpriu, porque eles pecaram, né? E com o pecado, o que houve? Eles também foram expulsos, ou seja, se espalharam também, né? Pela terra. Assim como também o povo de Israel, depois, mais à frente, foi constituído uma nação para ser uma nação santa e eles abençoarem a terra, não foi isso? Toda a terra ser abençoada através da nação de Israel. Mas, da mesma forma, pecaram. E aí, o que acontece? Como com Adão e Eva, que se dividiu Adão e Eva, ou seja, Adão e Eva eram um só, porque o homem e Adão é um só. Deus não criou Adão do pó da terra tal, e depois foi lá, do pó da terra tirou ali e criou Eva, né? Não. Ele, da costela, fala lá da costela de Adão, criou a mulher, e assim os dois eram um, mas se dividiram. Então, da mesma forma, o povo de Deus, quando criou lá, né, se formou as 12 tribos, as nações, a nação, né, de Israel, eles pecaram e se dividiu da mesma forma, em dois também. E um, né, primeiramente foi disperso, o outro depois pecou e retornou. Então, essa bênção, né, que era para ele estar fazendo sobre as nações, o Senhor, ele, como a palavra dele, a palavra do Senhor, ela não volta atrás, né, como se diz, como está escrito, né? Então, ele, através desse plano, ele criou através de nós agora, que ele vem despertando, para que assim cumpra a sua palavra, né? E vai ser unificado, então, naquele grande dia, as duas casas de Israel e formar o Israel de Deus, para que abençoemos, então, e reinemos sobre as nações que restarem, né, no milênio. Então, só um panorama geral aí para os irmãos terem uma lembrança, né, novamente, desse propósito inicial do Senhor, que foi abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra, né, irmãos? E é isso aí. Irmão Luciano. Então, ó, você veja bem que quando Jeroboão ele pega, lidera as 10 tribos, né? Aqui é o filho pródigo. Jeroboão e as 10 tribos, filho pródigo, né? O filho mais velho, Judá e Benjamim, né? Deus repartiu a terra. E a gente sabe muito bem que eles fizeram o que fizeram lá, né? E quando você começa, né, você comparando, sobrepondo assim a parábola do filho pródigo sobre a divisão, né, da casa de Israel, a visão é outra, né? Que eu já falei aqui, o irmão Magno também, o irmão Márcio também, que a gente pode sim atribuir a parábola do filho pródigo para um desviado, para um afastado, tudo bem, mas nem sempre dá certo, né? Nem todo mundo vai apacentar porcos, como o irmão Márcio falou, né? Nem todos vão gastar o dinheiro com meretrizes, nem todos têm dinheiro, nem todos pegaram herança, por isso que fica meio difícil a gente ficar atribuindo sempre essa passagem para um desviado, né? Agora, quando você pega as duas histórias, filho pródigo e a divisão do reino, né, da casa de Israel, aí a visão é outra. E aí o que acontece? Você fala, para aí um pouquinho, como que é que aconteceu essa divisão? Quem é que pegou a herança e foi? Aí você vai falar, pô, então foi a casa de Efraim. Os efraimitas, né, foram esbanjar, se misturaram com o povo, tal. Aí você começa a estudar as duas casas de Israel. Aí, para você estudar as duas casas de Israel, aí você começa a estudar, falando, agora eu tenho que estudar o costume desse povo. Aí você vai cair aonde? Nas festas. Aí não tem como. Aí você começa a estudar as festas, aí quando você começa a estudar as festas, você já fala, não, peraí,
quem celebra, quem era o líder da festa, quem fazia o quê, quem oferecia o quê. Aí você já começa a estudar qual era a função do sacerdote, qual era a função do sumo sacerdote, o que era oferecido, quando era oferecido, tinha data. Aí você começa a ter um objetivo já no teu estudo. Você já não fica estudando aleatoriamente, né? A Bíblia já não vira um horóscopo para você, mas você abrir em qualquer lugar, vamos ver o que eu vou estudar hoje. Não, você já começa a meditar durante o dia, fala, a hora que chegar em casa eu vou ler tal assunto e vou cair, né, em cima desse texto. E é assim que acontece, é um milagre. Eu falei sobre milagre hoje com o irmão Magno, que tem gente que está com a cabeça tão cauterizada. Na verdade, acho que vai ser até a live que ele vai fazer amanhã, né? Acho que com o irmão Luiz, né? Não sei mais com quem, com o irmão João, né? Sobre o... como que é a palavra, irmão Magno? É o negacionismo bíblico, né? Negacionismo bíblico, é isso aí. Né? As pessoas estão com um negacionismo, sabe, terrível na cabeça. Você mostra o texto assim, ó, olha aqui, ó, A igual a B, B é igual a C, então A é igual a D, B é igual a C. Sabe, você coloca ali, rapaz, a fórmula de Bhaskara na cara da pessoa, né? Meu, tem uma fórmula aqui, ó, a pessoa, aí você mostra, tá vendo isso aqui? É pedra. Ele fala, não, é pau, mesmo que seja pedra. Tá tão cauterizado. Mas aí mas sabe, quando você olha para aquela passagem de Jesus, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue, né? E quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, isso acontece com algumas pessoas. Só que, às vezes, chega a irritar a gente, né? Irrita a gente, por quê? Porque mesmo alguns cristãos, se dizem cristãos, eles vêm com uma enxurrada de palavra agressiva, né? Querendo desanimar a gente, querendo dizer como que a gente fosse um paspalho, como que se a gente fosse um bando de doido que viesse com um novo evangelho e que somos heréticos. Mas não. Quando você dá de cara com as duas casas de Israel, pega essa parábola do filho pródigo, coloca ali, pega assim a divisão do reino lá em Salomão, Roboão, Jeroboão, pega essa parábola para você ver e mistura ali para você ver se não casa direitinho, né? A pessoa se converte. É isso que eu tive falando, né, lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu disse que eu me converti, por mais que eu tinha mais de 10 anos de crente, até professor de teologia eu era, mas eu tive que me converter, sabe? Eu me converti, né? E aproveitando agora aqui o gancho, né? Eu tive que parar de dar aula, eu desci do púlpito, comecei a estudar tudo novamente, né? E hoje em dia né, o foco da minha mensagem é Jesus Cristo, obviamente, porque é Ele, tudo por Ele, para Ele, por meio dele foram feitas todas as coisas, né? Mas a gente sabe que, como o irmão Magno também citou aqui a mulher cananeia, ele disse: eu vim para a ovelha perdida da casa de Israel, sabe? Isso faz todo sentido. Então, aí você muda o teu pensamento, você muda já o foco de estudo, as duas casas de Israel é um fato, a divisão e a reconciliação dela, né? E aí você acaba sendo rejeitado pelas igrejas, porque você começa a estudar a festa, o que você já vê logo o erro é já nos dízimos, aí você fala, não, peraí, dízimo, como é que é esse negócio? Dízimo não é bem do jeito que me ensinaram, né? Eu entendia Malaquias tudo errado, não entendia nada de Malaquias. Hoje a gente começa já a entender sobre Malaquias. Mas aí, resumindo, hoje, né, com a graça de Deus, né, a gente tem feito um trabalho na rádio, né, com um apoio, né, fortíssimo do irmão Márcio, aqui do canal Efraim, né, enviando os áudios dele aqui para e a gente tocando aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, a gente colocando esses áudios, a gente pregando também semanalmente a respeito das duas casas de Israel. Acabou, por fim, né, o dono da rádio
que é o dono da rádio, o nome da rádio é Nova Jerusalém. Impressionante isso, né? Nova Jerusalém é o nome da rádio, né? E ele me convidou, ouvindo as nossas mensagens do irmão Márcio, a gente ali batendo latentemente em cima da mesma tecla, né? Sendo, como que diz, sendo combatido por outros pastores aqui, a ponto da gente ter que fazer uma vinheta. Olha só, irmão, que ponto que nós chegamos. A gente tem que fazer uma vinheta dizendo: todas as palavras que são ditas neste programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olha só, rapaz, como se a gente estivesse falando um absurdo, sabe? Então, foi feita essa vinheta, né? E aí, o que acontece? Acontece que o dono da rádio, gostaria até de mandar um abraço aqui para o irmão Cido, né? Uma rádio comunitária, que a gente espalha, ela atinge aqui, né? Não é todo o Guarujá, mas atinge uma boa parte do Guarujá, e também está num aplicativo na Play Store que atinge aí mundialmente, né? A gente vai abrir uma igreja, estamos correndo atrás do estatuto. Desculpe se eu estou tomando muito tempo, viu, irmão? Pode ficar à vontade, não, tranquilo, pode ficar à vontade. Então, aí aqui no Guarujá, nós vamos abrir uma igreja, já está aberta a igreja, foi essa semana, né? Por isso a minha falta, né, nas outras duas lives, por conta de algumas reuniões e cultos que a gente já estava fazendo. Então, a gente está fazendo um estatuto, registrando em cartório, um estatuto baseado nas duas casas de Israel e nas festas, tudo registrado, uma igreja focada, né, nas duas casas de Israel, nas duas testemunhas, né, uma igreja baseada nas festas solenes do Senhor, né, já aproveitando aqui, sem rasgação de seda, né, aqui com o irmão Márcio, o irmão Magno, que permitiu que eu fizesse parte aqui desse grupo de fazer live. Deus abençoe a vida dos irmãos, e eu atribuo também a vocês, né, porque veio ao meu conhecimento essa doutrina há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu vinha estudando sobre isso através do canal de vocês, né, e acompanhando o estudo de vocês. Então, também é fruto. Essa igreja que está sendo aberta aqui, né, baseada nas duas casas de Israel, né, é também fruto do trabalho que vocês fizeram pela internet. Amém. É muito, muito impactante, né? Ouvindo o irmão falar, né? Muito impactante, né? Muito satisfatório, na verdade, né? É uma recompensa assim que a gente consegue visualizar, e também, né? É uma recompensa, mas na verdade é um trabalho em equipe, né? São várias pessoas envolvidas, né? Não tem nenhum que é o cabeça, não tem nenhum que é o líder ou o chefe, né? Claro que existem ali os nomes, né? Não tem jeito de... Tem que ter uma hierarquia, né? Para falar, senão não dá para falar que é tudo boi também, né? Tem que ter o touro, tem que ter o bezerro, enfim. Mas eu fico muito agradecido, né? Não só por ter acontecido isso, mas por tudo, né? Porque eu também fui abençoado por esse estudo, por esse ensino, né? E eu queria, antes que eu me esqueça, eu queria falar aqui a respeito de uma coisa que o Luciano falou no início. Quando a gente aprende um pouquinho sobre as duas casas, a gente automaticamente a gente tem a curiosidade, como será que era o culto da casa de Israel, né? E a gente começa a perceber, né? A gente vai ler, e Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, quando ele já tinha no coração, né, na sua onisciência, o que ia acontecer no futuro, que a casa de Israel ia se dispersar, depois ia voltar, quando ele coloca ali Moisés para instituir as festas, né, Deus já coloca no coração de Moisés, né, o Espírito Santo já trabalha no coração de Moisés para escrever de uma forma que as festas seriam solenidades por estatuto perpétuo, né? Então é uma coisa que nunca vai parar. E o cumprimento das festas, Deus usou para profetizar como ele queria o culto dessa casa de Israel, né? Desde lá do início da Bíblia, né? Quando Deus começa a falar de festas, ele começa a falar, mas ele já está vendo lá na frente o Apocalipse, muito mais além. E ele escreve de uma forma que quando a gente começa a estudar, a gente vê o cumprimento das festas acontecendo, atingindo em cheio
as duas casas, né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo parte daquela festa que Moisés escreveu, aquilo que antigamente a gente olhava para aquilo, e as festas judaicas, Deus festeiro, e o povo no deserto, e aquelas conversas, né? Não menosprezando, né, que a gente se alimentou por muito tempo, mas era uma explicação que ficava muito vaga, né? Não, porque os judeus era isso, porque os judeus foram no deserto e tal, tinha as festas lá, e quando Jesus vem, se cumpre tudo e acabou, né? Mas não é assim, né? Deus não trabalha dessa forma. Deus usou as festas, né, como solenidade, né, como festas fixas, né? E detalhe, festas santas, né? Coisas santas, santíssimas, né? Então não é qualquer coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que antes a gente estava no engano ou na ignorância, a gente não sabia, então a gente menosprezava. Mas hoje todos os pontos, né, das festas ou dos profetas que estão falando das duas casas, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Apocalipse e outros livros, Salmos, por toda a Bíblia a gente vai encontrar vestígios, né? Ou das festas, ou do Apocalipse, porque Deus deixou tudo ligadinho, né? Tudo conectadinho. Então, se a gente não conseguir pegar o básico, o que Deus falou um pouquinho sobre as duas casas, um pouquinho das festas, e um pouquinho assim de escatologia, falando assim, pegando um apanhado, né, de informações, você pega um pouquinho de cada um, você começa a encontrar vestígios, né? É igual quando as pessoas marcam uma festinha num sítio, numa chácara, monta aquele grupinho, né? E aí o dono da festa, que é o que está organizando, ele fala, ó, tá vendo esse lacinho amarelo? Eu vou, na entrada, quando você sair da rodovia, quando você sair da cidade, você vai olhando, você vai ver uns lacinhos amarelos, amarrado no gainho, na cerca, no morão. Você vai seguindo aqueles lacinhos amarelos, você vai chegar na festa. Então, as profecias de Deus com relação às festas, ou às duas casas, é desta forma. Ele começa a deixar pistas. Uma palavrinha aqui, uma frase ali, e a gente começa a somar os pontos, aquilo que Deus está falando, por enigma, né? Por senha, ou até mesmo por códigos, né? E você olha, ó, tem uma palavra interessante ali, né? Aquela palavrinha ali não está à toa. Vou ficar olhando aqui nessa outra palavra, mas vou ficar de olho nela. Porque daqui a pouco ela vai saltar lá na frente com um pouquinho mais, e a gente começa, né? E aí o estudo fica maravilhoso, né? Mas quando a gente não tem essa visão, a gente não tem esse despertamento de Deus na nossa vida, a gente menospreza essas coisas, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue aprender, e aí a gente fica naquela mesmice nos cultos, naquela mesmice, toda semana, mesma coisa. Chega na hora do culto, vai tocar. Vai oferta, dízimo, palavra. Vai terminar com um cântico. É difícil a gente errar, né? Como vai ser o culto. Por quê? Porque fica naquela coisa estacionária, né? Não tem evolução, não tem uma palavra que vai revelar. Exceto quando o Espírito Santo quer usar alguém para falar com alguém, abençoar alguém. De vez em quando pode ocorrer. Mas no demais é uma coisa assim contínua. Que quando a gente começa a despertar para essas coisas, quando a gente olha para aquilo e fala, aquilo lá não dá mais, né? Eu não tenho estômago mais para isso. Não vou mais lá. Não quero mais ouvir aquilo. Por quê? Porque a gente vê que a realidade é outra, né? E aí, eu passei do tempo, eu acho, não sei. Irmão Magno, é com você. Só quero falar mais algumas palavras aqui, até vou falar em cima do que o irmão falou também, não que eu vou falar em cima, né, mas uma coisa que o senhor me despertou também em falar, é que quando você conhece as duas casas de Israel, né, que é maravilhoso, isso aí que o irmão está falando, a gente entendia lá o Velho Testamento, quando a gente via lá, né, o povo saía do Egito, né, o irmão falou que, pô, a gente, é uma explicação um pouco bem rasa, vamos dizer assim, né, igual o irmão falou, parece que dispersa, e depois que você conhece as duas casas de Israel, entende, os irmãos já notaram e perceberam o quanto, né, nós nos sentimos fazendo parte realmente, né, dessa história toda, né, desse ciclo todo que o Senhor já passou e está passando e vai passar, né? Nos sentimos tão, vamos dizer assim, fazendo realmente parte do povo de Deus e não como a gente estava naquela na denominação ou naquele outro entendimento passado, que parece que certas coisas eram tão distantes, né? Poxa, isso aqui parece que não fazia
sentido, ou não era com a gente, não era conosco, parece que nós não fazíamos parte daquilo. E quando você entende as duas casas de Israel, você sente na alma, no coração, que realmente você sim faz parte, né, das tribos, você não carnalmente, mas espiritualmente. Sim, somos sim, né, o filho pródigo, e nós fazemos parte. O Senhor quer que nós voltemos, todos nós, e o Senhor está despertando sim a cada um para entender isso aí, mesmo que não seja, né, todos, porque isso a gente sabe que não vai ser todos, né? Muitos chamados, poucos escolhidos para reinar com o Senhor no reino, né, para fazer parte da igreja. Mas é sim uma coisa maravilhosa e que aquele que se dedicar vai entender e vai sentir isso aí também. Eu não tenho hoje aqui, acho que o que eu tinha para explanar para os irmãos seria isso. Acho que o horário também já está avançando aí, né? E numa próxima aí depois a gente combina outras lives e outros, vamos dizer assim, outras parábolas. E eu estou hoje satisfeito já com essa parte também que o Senhor nos deu e muito edificado também que o Senhor já deu aí para os irmãos e que coisas que eu não tinha me atentado ainda, o Senhor já me edificou, eu creio também que edificou aí aqueles que estão assistindo e os que vão assistir depois também. Amém, irmãos? Amém. Vou falar, irmão, pode Também acho que por hoje, né, estamos entrando aqui em 1 hora de live, eu creio que por hoje a gente poderia encerrar e a gente marcar uma outra e continuar com o mesmo assunto, ou talvez, né, as duas casas de Israel, a gente pode abordar ela em vários assuntos, em vários, né? Eu estou sendo bombardeado para dizer para os irmãos a verdade, né? Talvez seria até uma ajuda dos irmãos se a gente começasse, se a gente falasse a respeito das duas testemunhas. Eu sei que parte para o Apocalipse, mas as duas testemunhas as duas casas de Israel, né? Eu estou abordando isso aqui, né, numa outra plataforma, né? Estou sendo tremendamente bombardeado lá. Não tem sido fácil. Talvez com o apoio dos irmãos ficaria mais fácil. Mas esse é só para a gente pensar. Não, a gente pode sim. Na próxima live a gente já pode entrar sim. Lá para o Apocalipse, cruzar aqui nos Evangelhos. Porque, na realidade, essas duas casas, elas estão em toda a palavra. É que não está revelado 100% ainda. Mas ela está em toda a Bíblia. Esse plano, assim... E vai chegar uma hora que a gente vai ver plenamente, né? Em todos os pontos da palavra, as duas casas. Né? Então, aí, por exemplo, em Apocalipse, né, o que as duas casas de Israel vai passar no Apocalipse? Né? Vai ser tremendo, vai ser tremendo. Com certeza. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que entrou. Minha esposa, boa noite. Deus abençoe a todos. Canal Aliança Eterna, Deus abençoe. A irmã Lu, boa noite, paz do Senhor. Vocês também são bênção. Maria Gael, paz do Senhor. A Lu, boa noite, paz do Senhor. Rosa Pereira, paz do Senhor. E a irmã Josiane Moura, paz do Senhor. Que Deus esteja com todas vocês, Amém. com todos que participaram e nos ouviram, tiraram um tempinho. A gente fica muito satisfeito, né? Muito edificado. Né? Fui muito edificado hoje pela vida do Luciano. Fui muito edificado pela vida do irmão Magno, né? E Deus tem, assim, trabalhado na nossa vida tremendamente, né? Chegou aqui a irmã Manuela, né? Boa noite, irmã. Paz do Senhor. Estamos finalizando, a irmã chegou no finalzinho. Mas a irmã vai assistir a live, com certeza. A irmã, como é que se diz, né? Ela chegou atrasada, mas ela assiste, né? Ela está sempre ali, né? Nos apoiando, dando uns textos maravilhosos da palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Como o irmão Luciano orou no início, agora eu não sei quem que vai orar no final, se é o irmão Magno ou se é o irmão Márcio Eleutério, né? Meu irmão Márcio, não é querendo fugir da oração não, porque a oração é sempre bem-vinda, né? E a oração dos santos podem muito em seus efeitos, né? Mas é que a minha bateria, ela tá piscando aqui, então eu tô com medo de começar a orar e cair. Se o irmão quiser fazer oração, numa próxima, não faltará oportunidades, né? Pode deixar para mim, então. Então é isso, queridos. Oremos, então. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por esse estudo, por esse banquete que o Senhor apresentou, né? Tanto para nós que fomos aqui abençoados para estar ministrando, mas também recebendo do alto, né? Coisas lindas, maravilhosas que vêm do Senhor.
o nosso muito obrigado pelas pessoas que participaram, o nosso muito obrigado por aquelas pessoas que ainda vão participar, vão ouvir, vão assistir a live. Que o Senhor esteja revelando, abençoando, cuidando de cada um, Senhor. Abençoa a família do Luciano, a família do irmão Magno, abençoa a minha casa, abençoa o nosso ministério, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que o Senhor dê sabedoria, ousadia e intrepidez na palavra sobre a vida do irmão Luciano, por esses dias que ele tem passado dificuldade, por conta de perseguições, por conta de pedradas, por conta de tudo aquilo que vem contra a vida dele, simplesmente pelo fato de estar falando da verdade, que é a sua palavra, Jesus. Esteja com ele, abençoa a nossa vida e que nos capacite a cada vez mais para estarmos falando da sua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite, então, irmãos. Vamos ficar todos na paz do Senhor Jesus. Irmão Luciano, pode falar. Deus abençoe a todos os irmãos e muito obrigado pela presença. Paz e Cristo, irmãos. Até a próxima.